Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato iniciando mais uma aula de matemática. E nesta aula de hoje, nós vamos começar um novo estudo de um novo conteúdo. Iremos fazer uma introdução ao estudo de probabilidade. Este conteúdo não consta no material de vocês, pois ele se trata de um assunto que deveria ser abordado no segundo ano, ou seja, no ano passado. Mas, por alguns motivos, não foi possível e nós iremos fazer este estudo a partir de agora para vocês, alunos do terceiro ano. Tá certo, pessoal? Então, para começar esse estudo de probabilidade, nós inicialmente vamos saber o que se trata a teoria das probabilidades. Além disso, vamos ver os conceitos básicos necessários para que nós possamos entender melhor como isso funciona e, com isso, aprender como fazer o cálculo da probabilidade de um evento, tá certo? E, por fim, numa segunda parte deste vídeo, nós iremos também ver os tipos de eventos, pois, de acordo com a sua classificação, o cálculo de probabilidade ele se torna diferente para cada um desses tipos, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula de um novo conteúdo. Ok, pessoal? Sigamos. Inicialmente, eu comento aqui com vocês, falando sobre uma situação inicial, que seria a seguinte. Considere que, ao lançar um dado honesto, uma pessoa ganhará um prêmio, se a face voltada para cima após o lançamento for um número menor que 3. Ou seja, pessoal, essa pessoa só vai ganhar o prêmio, conforme está dizendo aí, se ela, com este lançamento de dado, ao atingir um número que seja menor que 3. Primeira coisa que nós devemos ficar atentos é o seguinte: um dado comum ele tem 6 faces. E quando eu falo que esse dado é chamado de honesto, isso quer dizer que ele é um dado perfeito, que não tem o que a gente chama de vício. Por exemplo, algum dado que eu jogar pode sempre sair o mesmo valor. Então esse dado não é honesto, tá? Então, se o dado tem 6 faces, eu quero que saia um número menor que 3. Isso é possível apenas se sair ou a face do número 1 ou a face do número 2. Então, eu tenho dois resultados que são favoráveis a esta pessoa. Entendido? Aí, a pergunta que eu faço é: quais são as chances que ela tem de ganhar? Novamente, os números menores que 3 que vão ser favoráveis a essa pessoa são os números 1 e 2. Ou seja, ela tem duas chances em 6 possíveis resultados. Tá certo? Mas como é que eu chego, pessoal, a um valor, a um resultado final? É a partir disso que nós vamos introduzir o assunto de teoria das probabilidades. Então, acompanhe comigo. Vamos lá. A teoria da probabilidade é o ramo da matemática que estuda os experimentos ou fenômenos aleatórios. E através dela é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. Tá certo? Então, eu já grifei aqui para vocês algumas palavrinhas que nós vamos já aprender o que elas significam e como é que elas são utilizadas no nosso estudo. Então, continuemos. Para compreender o cálculo da probabilidade, antes precisamos dominar alguns conceitos, como experimento aleatório, ponto e espaço amostral e também o conceito de evento. Mas vamos lá, pessoal. Quando eu falo de probabilidade, eu estou me referindo a um número. E esse número é o que vai me dar a chance, de ganhar ou conseguir algo, tá certo? Que isso é feito através de análise e de alguns cálculos. Agora, como eu disse a vocês, para chegar nesse cálculo, nós vamos ver alguns conceitos básicos, que são eles. Acompanhe comigo. O primeiro conceito básico que a gente vai observar é o conceito de experimento ou de fenômeno aleatório. E o que são isso? Um experimento é chamado de aleatório, em que não é possível prever qual resultado será encontrado antes de realizar. Por exemplo, no caso do dado.
eu posso obter qualquer número de 1 a 6, mas eu não sei qual vai sair. Só vou saber depois que eu lançar. Então, é uma coisa que essa acontece ao acaso, aleatoriamente, tá certo? Agora, por exemplo, se eu estou vendo que começou a chover, é muito provável que a água escoe, né? É um fenômeno já que não é aleatório, pois eu estou já, antes de acontecer, prevendo o que vai acontecer, tá certo? No caso dos aleatórios, não. Eu não sei o que vai ter de resultado até que aconteça, tá certo? Próximo. O que seria um ponto amostral? Um ponto amostral é um dos possíveis resultados de um experimento aleatório. No caso aqui do dado, pode sair a face com o número 1, ou a face com o número 2, ou a face com o número 5, qualquer uma delas. Então, qualquer uma dessas faces eu estou chamando de ponto amostral, tá certo? Ou seja, ponto amostral é qualquer um dos resultados possíveis de um experimento aleatório. Ok. Agora, pessoal, quando eu junto todos os pontos amostrais, no caso aqui da moeda, por exemplo, a moeda, né, no ponto amostral, ela pode ser cara ou pode ser coroa, tá certo? Agora, quando eu junto todos os espaços amostrais, que eu vou simbolizar, olha, pela letrinha grega chamada de ômega, tá? Vamos aprender essa letrinha. Essa letrinha, né, significa espaço amostral. E o que é o espaço amostral? Vai ser a união de todos os resultados, ou seja, é o conjunto formado de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. No caso aqui, né, o lançamento de uma moeda. Como eu disse, ela pode ser cara ou pode ser coroa. Cara e coroa são os pontos amostrais. Mas quando eu junto os dois, assim escrevendo, na notação de conjunto, eu vou dizer que cara e coroa correspondem ao espaço amostral de um lançamento de uma moeda. Entendido, pessoal? Então, é o conjunto de todos os resultados possíveis, tá, que eu tenho em um experimento aleatório. No caso das cartas de baralho, eu vou ter 52 cartas, ou seja, as 52 cartas correspondem ao meu espaço amostral. Tranquilo? Continuando. Aí, pessoal, quando eu tenho um espaço amostral, né, o conjunto com todos esses resultados, eu posso agrupar esses pontos, né, em certos eventos. Como assim? Vamos atender primeiramente o que é um evento. Um evento é qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Vamos aqui voltar para o caso do dado. No dado, né, eu tenho números que são pares e tenho números que são ímpares. Aí acompanhe comigo. Os pares são 2, 4 e 6. E os ímpares são 1, 3 e 5, certo? Nesse caso, olha, quais as chances de sair um número par? Eu tenho 3 números pares. Então, sair número par é um evento. Eu estou juntando 3 pontos amostrais, 3 elementos do meu conjunto, tá certo? De sair um número ímpar, eu tenho 3 chances. Então, são 3 elementos que fazem parte de um evento. E esse evento é um subconjunto, né? Lembrando que o total, né, aqui o espaço amostral, que eu vou dizer do dado, ele é igual a todas as suas faces, de 1 até o número 6, que são as suas 6 faces. Entendido? Então, se eu posso separar em subconjuntos, eu estou chamando cada um deles de eventos, tá? Novamente aqui outro exemplo, né, de subconjuntos são as cartas de naipe vermelho do baralho. Um baralho tem cartas de naipes pretos e naipes vermelhos. Aqui, exclusivamente, tá, pessoal? Esse coraçãozinho nós chamamos de naipe de copas, tá certo? E, no caso aqui, eu tenho um subconjunto do baralho. No caso, são as cartas de copas. Nem todas as cartas do baralho são copas, né? Então, é um subconjunto que eu posso estar formando. Entendido, pessoal? Então, vamos adiante.
Aí agora, depois que nós vemos esses conceitos básicos de probabilidade, nós vamos então aprender como fazer o cálculo da probabilidade de um evento. Mas primeiro observe um detalhe. Em um fenômeno aleatório, as possibilidades de ocorrência de um evento são igualmente prováveis. Como assim? Se eu vou lançar uma moeda, tanto ela pode sair cara, quanto ela pode sair coroa. A chance de sair uma das duas é a mesma. Assim como no dado, a chance de sair de 1 até 6 é a mesma, tá? Tanto de sair o número 1 quanto de sair o número 3, por exemplo, tá? Então, quando eu digo que eles têm igualmente prováveis, né, é porque a chance de sair um desses resultados é a mesma. E é a partir disso que a gente monta, pessoal, a expressão de cálculo da probabilidade. Como? Observe. A probabilidade de ocorrer um determinado resultado é obtida através da divisão entre o número de eventos favoráveis, tá? E o número total de resultados possíveis, que esse total de resultados possíveis, pessoal, é o nosso espaço amostral. Veja como. Vamos lá. Então, a probabilidade, tá, pessoal? Isso aqui vai ser um número. Tá certo? É calculado como? Você vai observar a quantidade de elementos, né, que fazem parte de um certo evento acontecer. Eu quero saber, então, a probabilidade do evento A. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar, contar a quantidade de elementos, ou o número de elementos do conjunto A. Lembrando só que esse conjunto A aqui, tá, é um evento, tá certo? E vou dividir pelo número de elementos do meu espaço amostral, tá? De novo, é a quantidade, número de elementos, tá? Se eu dividir o número de elementos do meu evento ou conjunto A pela quantidade do número de elementos do espaço amostral, eu vou encontrar então a minha probabilidade. Mas claro, a probabilidade daquele evento. Entendido? Então vamos aqui adiante. A probabilidade é sempre o número decimal, que está entre 0 e 1. Mas como? Vou explicar por quê. Ou também uma porcentagem, que vai estar entre 0% e 100%. E também pode ser representado na forma de fração. Bom, como eu falei para vocês que é uma divisão, eu vou estar sempre dividindo, pessoal, um número que é menor do que o total, certo? Pela quantidade total de elementos. Ou seja, aqui eu formo uma fração. E como aqui o número de cima é menor que o de baixo, sempre eu vou ter, né, um número próximo de 1, mas que vai ser menor que ele. E nunca vai ser zero, né? Pode acontecer, se o número de cima for igual a zero. Agora, vamos ver aqui alguns exemplos para que vocês possam compreender como é que esse cálculo é feito. Acompanhe comigo. O primeiro exemplo. Em um baralho de cartas, qual é a probabilidade de ser retirada uma carta de naipe preto? Bom, gente, primeira coisa, né? Eu não sei se vocês conhecem um baralho, mas vamos aqui para uma imagem que resume isso. No baralho, né, conforme vocês estão vendo aqui, ele possui 52 cartas, tá? Essas 52 cartas, elas têm 4 naipes diferentes, sendo eles aqui o primeiro, ó, o naipe de paus, que tem essas bolinhas aqui como se fosse uma folha, o naipe de copas, que é esse coração vermelho, tá? O naipe de espadas, que é como se fosse esse coração com um galho embaixo, tá? E o naipe de ouros, que é esse losango vermelho, tá certo? Eu quero, pessoal, então saber a probabilidade de retirar uma carta de naipe preto. Agora, observem comigo. De naipes pretos, né? Eu vou ter essas aqui de cima e essas aqui penúltimas. Agora, acompanhe comigo o seguinte. Primeira coisa, eu preciso descobrir quem é o meu espaço amostral. O meu espaço amostral, pessoal, é o nosso baralho. E o meu baralho, ele possui o quê? Vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vezes 1, 2, 3, 4. 13
vezes 4. Vamos conferir comigo. 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 1, 4 com mais 1, 5. Então, um baralho possui 52 cartas, certo? Então, isso aí, pessoal, é o meu espaço amostral, tá? As 52 cartas. Agora, quantas cartas tem naipe preto? Então, o meu evento, que eu vou chamar de A, tá? Deixa eu botar aqui, evento A. Ele corresponde ao quê? Sair carta de naipe preto. Aí observe comigo. Naipe preto eu vou ter as cartas de paus e as cartas de espadas. Aqui eu vou ter 13 cartas e aqui eu vou ter 13 cartas. Ou seja, eu vou ter 26 cartas. Ou seja, pessoal, isso aqui, tá? Vai ser o número de elementos do evento A. E isso aqui é o número de elementos do espaço amostral. O que eu vou fazer? A probabilidade do meu evento A vai ser igual. O número de elementos do meu evento são 26 cartas. Eu vou pegar as 26 e vou dividir pelo total, que são 52 cartas. Pronto. Ou seja, a probabilidade de sair uma carta de naipe preto é 26 em 52. Mas eu posso, né, como vocês sabem, simplificar isso aqui. Eu posso dividir por 13, tá? Os dois membros dessa fração, que vai ficar assim. 26 dividido por 13 vai dar 2. E 52 dividido por 13 vai dar 4. Que eu também posso, de novo, simplificar por 2. Que eu vou encontrar, então, um total de 1 sobre 2. Ou seja, metade do baralho é composto por cartas de naipe preto. E a chance de você tirar, né, ou seja, a probabilidade de você retirar uma carta que seja de naipe preto é de 1/2. Que é a mesma coisa, pessoal, de 0,5, né? Eu posso dividir, que é igual, então, também a 50%. Entendido? Beleza. Então, olha só. Aqui eu coloquei o número em forma de fração. Aqui eu coloquei em forma de decimal, que é um número que está entre 1 e 0, certo? E também pude colocar ele na forma de porcentagem, tá? Que fica sempre entre 0% e 100%. Ok, gente? Então, uma dessas três formas aqui, tá? Ela responde o meu problema. Tranquilo? Vamos aqui, então, para outra situação. Exemplo 2. Ao serem lançadas duas moedas perfeitas, qual é a probabilidade de obtermos cara em ambas? Bom, gente, é o seguinte. Se eu tenho uma moeda, tá? Ela pode sair cara ou coroa. É a metade para as duas. Agora, quando eu tenho duas moedas, o que eu posso pensar? O seguinte. Aqui é a primeira moeda, tá certo? Nesse caso daqui está saindo cara, tá? Primeira moeda. Aí, quando eu vou lançar a segunda moeda, pode acontecer de sair dois resultados. Ou ela pode ser cara, ou ela pode ser coroa, tá? Isso aqui seria a nossa segunda moeda, tá certo? Pode a primeira sair cara e a segunda sair cara, e a primeira sair cara e a segunda sair coroa, tá certo? Aí, de novo, se eu lançar de novo a primeira moeda, ela também pode sair coroa, né? Ao invés de cara. E quando eu for lançar a segunda, da mesma forma, pode sair cara ou pode sair coroa. Aí, pessoal, acompanhe comigo. Olha, eu vou chamar a cara da letra K, certo? Que fica mais fácil de você lembrar. E a coroa de letra C, certo? Então, olha só. A primeira pode sair cara ou coroa. E a segunda, nesse caso aqui, ó, pode sair cara de novo, letrinha K. E aqui pode sair coroa.
Da mesma forma aqui, vou lançar de novo, né? Digamos que na primeira moeda saiu coroa. A segunda, ela tanto pode sair novamente cara, quanto novamente coroa, tá? Aí o seguinte, para que eu fiz isso? Para que a gente possa ver, pessoal, o espaço amostral que isso vai formar. Vamos lá. Quando eu faço o lançamento de duas moedas, eu tenho o seguinte espaço amostral. Acompanhe comigo. Eu tenho duas caras, eu tenho uma cara e uma coroa. Agora aqui embaixo eu tenho uma coroa e uma cara. E eu também tenho, né, duas coroas. Ou seja, pessoal, quando eu lanço duas moedas, o meu número de elementos do espaço amostral é igual a 4 pontos amostrais, não é isso? Então são 4 elementos. Certo? Aí a questão pede, ó, qual a probabilidade de obtermos cara em ambas? Ou seja, o evento que eu vou chamar aqui de B, certo? Evento B vai ser sair cara nas duas moedas. Como é que eu vejo isso? Pronto. Pessoal, aonde que saiu cara nas duas moedas? Saiu aqui, olha. Somente uma vez. Ou seja, o número de elementos do evento B é igual a 1. Portanto, vamos aqui ver a sua probabilidade. Vai ser igual, vamos chamar aqui, ó, P de B, igual. O número de elementos do evento é 1. Espaço amostral são 4 elementos. Então vai ser de 1 quarto. 1 quarto, pessoal, é a mesma coisa de 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Tá? Então, para o lançamento de duas moedas, eu vou ter 4 possíveis resultados, que são esses aqui, tá certo? E se eu quero que saiam duas caras, eu só vou ter um resultado favorável. Ou seja, eu vou ter um resultado, um total de 4, que resulta em 0,25, né? Ou 25%. Ok, pessoal? Então, eu vou dar uma paradinha aqui, tá? E a nossa aula vai ter uma segunda parte, para que a gente possa continuar vendo outros exemplos e o último tópico, que são os tipos de eventos. Tá ok, pessoal? Então, aguardem e até já já.